Olá! Você está aqui no canal da Estalo no YouTube? Já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações de vídeo novo que temos toda semana por aqui com conteúdos incríveis. Eu sou a Alessandra Andruweit, faço parte da Estalo e eu converso por aqui sobre diversos conteúdos que eu amo e um deles é sobre Business Partner, o famoso parceiro de negócio, consultor interno de RH, enfim, como vocês querem falar aí na nomenclatura da realidade de vocês ou que vocês já pesquisaram, mas o BP é muito conhecido aí por ser aquela pessoa responsável por estreitar relações e conduzir importantes temas de maneira estratégica. E é isso que eu quero falar com vocês por aqui. Eu quero trazer 3 dicas muito importantes para que a gente se perceba como business partner. Afinal de contas, business partner não é apenas um cargo, ele é uma atitude, uma postura, e isso precisa ficar claro sempre para ti, né? Se tu tá dentro da tua carreira buscando ser um business partner ou é um business partner, mas ainda não se achou em todo esse papel que tu precisa desempenhar, ou ainda quer estruturar uma área de business partner dentro da tua organização, dentro da tua realidade, a gente precisa sim ter conhecimento, entender o que é um RH estratégico, ter ferramentas, ter indicadores, ter metodologia para usufruir de todos os benefícios que é ser um parceiro de negócio. Mas primeiro, antes de tudo, a gente precisa estar olhando para a nossa postura, para nossas habilidades, pelos comportamentos pelo qual o BP ele vai precisar se mostrar, executar, se comportar, certo? Então as minhas 3 dicas são para aquelas pessoas que precisam se olhar um pouquinho, precisa se analisar e enxergar como é que está fazendo isso na sua realidade para ser um BP, mesmo que você não tenha este cargo, mas vai ser um verdadeiro parceiro na forma de tu conduzir os temas de gestão de pessoas na tua realidade. A primeira dica é em relação ao negócio. Como a gente já fala, né? O BP é o parceiro de negócios, o business partner. Business fala sobre olhar para o negócio. A gente precisa olhar para as questões, sim, de práticas de gestão de pessoas, ter o olhar para o colaborador, para as pessoas dentro da organização, mas a gente não pode fazer isso sem olhar para a realidade do negócio. Então, como eu falei desde antes, se o BP é aquela pessoa que vai estreitar as relações de gestão de pessoas com todas as outras áreas do negócio, a gente precisa saber de negócios. E isso tu não precisa ser BP para executar de uma maneira legal, né? De uma maneira excelente. Então a gente precisa sim conhecer as outras áreas, conhecer como as equipes se comportam, né? Como as pessoas se comportam dentro daquele segmento, né? Como são os desafios que aquela área tem dentro do negócio, quais foram as soluções que eles já trouxeram para a organização e que agrega valor dentro da cadeia, né, de conhecimento, né, a cadeia então de entrega de valor. O que aquela área é importante? Qual é o propósito dela dentro da organização? Quais os desafios que ela tem? Eu compreendendo isso, eu vou ter uma linguagem muito mais próxima, uma linguagem muito mais coerente, e isso faz sim que eu me aproxime das outras áreas, né? A gente acaba muitas vezes sendo vista dentro do RH, né, dentro da organização como RH, como pessoas alheias muitas vezes ao negócio, né? Não compreendendo como que a gente se encaixa em diversos projetos, porque muitas vezes o negócio tem como core outro tipo de entrega para o cliente final, como produto ou serviço, né? O RH, como ele permeia todas as áreas e ele cuida, assim, de quem está internamente na organização, ele parece que está alheio, né? E a gente, como BP, e aí como atitude de business partner, não, a gente pode sim estreitar a nossa linguagem, se aproximar das áreas e entender como o negócio se posiciona no mercado, quais são os principais desafios, porque tudo isso vai facilitar as nossas sugestões, o levar dos nossos projetos enquanto pessoas. Isso vai ser muito mais ouvido, né? Vai ser muito mais escutado, a gente vai se apropriar das nossas ações para se encaixar com as necessidades do negócio, ok? A segunda dica que eu quero trazer para vocês é em relação
a como a gente vai se tornar parceiro de fato das pessoas com quem a gente vai atender. Se eu falei para vocês que a gente estreita a relação, que a gente é parceiro das outras áreas, a gente precisa sim dedicar tempo para como a gente está criando, nutrindo, né, viabilizando as nossas relações com as pessoas. A gente precisa dedicar tempo para isso, né? Porque assim a gente vai se aproximar, a gente vai conseguir olhar para coisas que muitas vezes quando a gente está distante a gente não consegue enxergar, a gente vai construir confiança e vínculo para que as relações interpessoais aconteçam e a gente tenha muito mais sucesso nas nossas proposições, né? Naquilo que a gente está enxergando, que a gente está observando. O RH é a área que mais tem acesso a informações sobre as pessoas na organização. Se a gente tem isso como dado, a gente precisa usar isso a nosso favor para que as ações de RH sejam levadas para as lideranças, né, para as equipes e que isso realmente funcione. E ela só vai funcionar se a gente tem uma boa relação criada e estabelecida com as áreas. Então, não é só com lideranças. BP, ele não tem que exclusivamente atender lideranças, como muitas vezes a gente escuta por aí. A gente precisa, sim, falar com as pessoas, ouvir as necessidades delas, para que a gente seja estratégica na nossa forma de conduzir as ações, ok? E a terceira dica, né, e muito importante, é em relação à nossa carreira, né? Quando a gente é um profissional de RH, que a gente enxerga o BP com um valor bastante grande, né? Que a gente entende que pode fazer diferença, que a gente entende que pode fazer diferente. Muitas vezes a gente está inserida dentro de um RH, dentro de um subsistema, onde a gente enxerga as coisas acontecendo e muitas vezes não sabe como agir. E quando a gente sabe que pode fazer diferente, quando a gente sabe que pode ser um parceiro, independente do subsistema que hoje eu estou trabalhando, eu preciso entender para onde que eu quero ir. Então esse é um olhar mais interno, né? Se a gente está falando de postura para que a gente tenha sucesso externamente com o negócio e com as pessoas, como que internamente eu vou viabilizar isso? E aí eu preciso entender as minhas fortalezas, as minhas habilidades, o que ainda falta, né? As minhas fraquezas ou muitas vezes as minhas ameaças, né? O que está me impossibilitando de eu ter mais sucesso com isso? O que muitas vezes eu preciso me dedicar mais nos meus estudos, na busca por conhecimento, para que eu tenha mais facilidade de fazer isso ou aquilo? A gente precisa ter isso mapeado enquanto profissional de RH para que a gente tenha sucesso externamente. Então, essa terceira dica é para a gente se olhar, né? Se conhecer, entender as nossas fortalezas. E mais do que isso, a gente saber sinalizar para onde a gente quer ir. Muitas vezes a gente está mergulhada nos nossos processos, nas nossas entregas, naquela área onde a gente atua dentro do RH. Sim, a gente pode estar mirando, né, lá para ser um business partner, mas a gente precisa dizer isso. Não só em atitude, como em palavras também. Então, se tu tiver oportunidade de falar sobre isso dentro da organização, dizer a tua vontade de exercer esse papel, de conduzir a tua carreira com esta postura, diga, né? Crie oportunidades para que tu seja feliz na carreira onde tu está atuando. E eu vou dizer para vocês que eu, como BP, na minha vida, eu fui muito feliz e muito grata por todo o conhecimento que eu obtive por exercer essa função dentro de uma organização. E eu desejo isso para ti também. Então, se tu gostou dessas 3 dicas, comenta aqui, compartilha com mais colegas, diz se valeu aí ouvir essas 3 dicas para que tu pense no teu papel como profissional de RH estratégico, como um futuro business partner ou como um business partner que muitas vezes está pecando nesses itens aí para que tu tenha mais sucesso. Beleza? Até a próxima!